Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Mas se existirem, qual será o objetivo deles? Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana, para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse, de forma que eles possam governar de um ponto central. E se extraterrestres estiverem escondidos na Antártica? Eu diria que a prova está aí e que tudo está à nossa volta, seja em sítios megalíticos que estão alinhados com constelações, até mesmo as pirâmides de Gizé. E histórias de seres descendo em naves espaciais e interagindo com as pessoas. E se alienígenas estiverem se escondendo debaixo de pirâmides ocultas na Antártida, o continente mais isolado e menos explorado da Terra, a ideia de seres extraterrestres se escondendo debaixo da sua superfície congelada, a teoria sugere que milhões de anos atrás, uma raça alienígena visitou a Terra e construiu enormes pirâmides na Antártida. Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Desperta a imaginação. E se, debaixo das camadas de gelo, pirâmides antigas abrigassem uma civilização alienígena avançada? Essas estruturas, enterradas debaixo do gelo ao longo do tempo, lembram pirâmides encontradas no Egito e na Mesoamérica. Alguns especulam que esses seres usam o afastamento e as condições adversas do continente para se esconder da detecção humana, conduzindo experimentos ou simplesmente nos observando à distância. Se for verdade, sua tecnologia pode estar muito além da compreensão humana, talvez manipulando padrões climáticos, mudanças polares ou até mesmo os campos da Terra. Esses alienígenas podem ter mecanismos avançados de camuflagem, tornando-os e suas pirâmides invisíveis para nossos satélites. Poderia explicar por que a Antártida continua tão misteriosa, com fenômenos estranhos como as anomalias de neutrinos de alta energia detectadas nos últimos anos. Uma descoberta como essa mudaria fundamentalmente a visão da humanidade sobre seu lugar no universo. Você é obrigado a imaginar qual é o verdadeiro papel neste planeta. E se existe alguma espécie de batalha entre várias raças extraterrestres, longe da nossa civilização, por causa de outros extraterrestres que, de certa forma, ganharam a guerra pelo planeta Terra. Qual papel esses extraterrestres ocultos desempenham na história da Terra ou em seu futuro, onde as possibilidades de vida além da Terra se fundem com os mistérios mais profundos do nosso próprio planeta? Será que UFOs querem nos dominar ou então nos exterminar? Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Eles não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Nós somos a experiência, eu acredito, de extraterrestres. Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos.
E eles provavelmente estão dizendo, puxa, veja esses humanos, veja como conseguem avançar rapidamente. Mas que temos que ter cuidado com a inteligência artificial. Podemos ir hoje demais. Precisamos tomar cuidado. Eles são parecidos com robôs, parecidos com máquinas. E, portanto, muito previsíveis. E sendo que você vê a natureza fria dentro da sociedade humana, há uma correlação entre os dois. É tão comum para expressar uma mentalidade como de uma máquina, sem emoções, como a de um computador. Nós não somos escravos. Temos livre-arbítrio. Podemos fazer o que nós bem entendemos. É muito fácil para o ser humano dizer: olha só, o motivo de estarmos nessa situação aqui na Terra é porque nós somos uma espécie escravizada. Nós somos cativos deles. É possível que extraterrestres tenham levado os humanos a construir pirâmides por algum motivo especial para eles? Comentou-se muito que encontraram uma pirâmide no Alasca. Mas parece que ninguém está investigando nada porque é muito remoto, ou talvez tenham investigado e não querem nos falar a respeito. Misteriosas estruturas descobertas aos milhares. Construíram em torno de 250 pirâmides somente nesse vale. Escondendo poderes secretos. Pode ser um dispositivo usado para transmitir um tipo de energia que ainda não conseguimos compreender. E maravilhas da arquitetura que podem mudar tudo o que sabemos sobre o nosso passado. É mesmo reescrever a história do mundo. Pirâmides ocultas. Toda a Terra há enormes pirâmides. Muitas tão antigas que sua origem é totalmente desconhecida. E há quem creia que ainda haja milhares ocultas em oceanos, florestas ou nas areias do deserto. E que quando as encontrarmos, serão reveladas verdades chocantes de nosso passado. Oeste da China. 21 de maio de 1992. Uma explosão nuclear subterrânea, na área de testes de Lockmore, mandou ondas de choque pela Terra. O evento foi registrado por sismógrafos do governo dos Estados Unidos, e revelaram súbitas anomalias geológicas subterrâneas à norte de Anchorage, Alaska. 6 meses depois, um oficial americano da contra-inteligência estacionado em Fort Richardson, Douglas Matchler, viu no noticiário local que varreduras subterrâneas tinham captado uma colossal estrutura piramidal 80 quilômetros a sudoeste do Monte McKinley. Matchler contatou a emissora para saber mais. Mas, estranhamente, disseram que não havia mais informações. Comentou-se muito que encontraram uma pirâmide no Alasca. Mas parece que ninguém está investigando nada porque é muito remoto, ou talvez tenham investigado e não querem nos falar a respeito. Frustrado com a falta de informações, o sargento Matchler contatou a jornalista Linda Moulton Hall, que recorreu a seus contatos para achar alguém que pudesse saber mais da história da pirâmide do Alasca. Logo depois, ela recebeu a resposta de um homem que exigiu permanecer anônimo, mas que disse que o pai dele era engenheiro e tinha visto a pirâmide secreta. O pai dele tinha feito carreira na Marinha. E depois pediram que continuasse trabalhando no Alasca, em um projeto especial que tinha a ver com algo subterrâneo que emitia muita energia.
havia elevadores de mina na superfície. E o pai dele descia até a base de uma enorme pirâmide subterrânea. Seu trabalho era tentar entender como aquilo emitia o que estimaram ser uma fenomenal energia. Mas ele nunca disse nada, porque era segredo de Estado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que estão escondendo a verdade e que encontraram alguma coisa no Alasca. Acho que a razão do segredo é que teríamos de reescrever totalmente a ciência da origem humana pelo conceito de que já houve uma civilização global industrializada que alcançou alto nível tecnológico, aliás, superior ao nosso, porque não podemos construir pirâmides facilmente nem hoje. É possível que o governo dos Estados Unidos esteja escondendo a pirâmide do Alasca até entender totalmente e dominar seu poder? Talvez a resposta esteja a 7.000 quilômetros de distância. China Central, 1945. Ao transportar suprimentos da Índia, o piloto da Força Aérea Americana, James Gassman, viu uma estranha estrutura que ficou conhecida como a Grande Pirâmide Branca. Uma das mais estranhas histórias de pirâmides aconteceu na Segunda Grande Guerra. E fala de um piloto americano que voava de Burma para Chongqing, na China Central. Ele disse que viu uma grande pirâmide no centro de um vale com uma gigantesca cobertura de cristal em seu topo. Dois anos depois, o New York Times reportou que o coronel Maury Xian, outro aviador americano que sobrevoava a China, avistou uma pirâmide de 300 metros de altura na mesma área. Desde então, várias outras estruturas piramidais foram descobertas na região. Algumas cobertas por vegetação, aparentemente camufladas para parecerem formações naturais. Mas o governo chinês negou que haja qualquer tipo de pirâmide na China, dizendo que eventuais estruturas piramidais são túmulos da dinastia Han. Até hoje, o assunto das pirâmides chinesas é muito pouco mencionado. Mas você pode ir ao Google Earth e pode ver, você mesmo, as pirâmides da província de Jian, dando zoom em cima do local. Mas o governo chinês não quer que ninguém vá para essa área, considerada fora dos limites para qualquer um, exceto agricultores da região. Então, o que estão escondendo? Essas pirâmides poderiam revelar uma versão da história diferente daquela que o governo chinês quer que saibamos? Curiosamente, outras descobertas recentes de pirâmides também enfrentam as mesmas negativas. Em 2005, o Dr. Sam Usmanagit, um professor de antropologia e arqueólogo amador, anunciou que tinha encontrado 5 antigas pirâmides ocultas na Bósnia. Declaração que o governo bósnio de início endossou, mas depois negou. Quando eu vi, as pirâmides da Bósnia pareciam colinas, mas via-se a geometria regular. 4 lados triangulares e arestas claras. E quando peguei a bússola, vi que os lados apontavam para cada ponto cardeal. Vi imediatamente que eram estruturas não naturais e que estavam embaixo de camadas de solo e vegetação. Aprendemos que só fizeram pirâmides no Egito e no México. Errado. Foram feitas em todos os continentes. Na Ásia, na África, na Europa e nas Américas do Norte, Central e do Sul. É um fenômeno universal. No século XXI, vamos precisar criar uma ciência que responda às perguntas: de quem, quando, como e por quê,
foram construídas todas essas pirâmides superiores. Mas por que governos do mundo todo quereriam tentar desacreditar essas novas descobertas de pirâmides? Governos do mundo todo podem não querer disponibilizar as informações, assim como vimos o governo chinês fazer, talvez porque o Alasca e outros lugares possam ocultar riquezas de achados arqueológicos que ainda nem foram descobertos. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade, haverá antigas pirâmides deliberadamente mantidas fora dos olhares públicos? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que a descoberta dessa e de um número não revelado de outras pirâmides ocultas exporia a verdade sobre nossas origens? E se for assim, haverá alguma conexão entre alienígenas e as pirâmides ocultas da Terra? Talvez haja mais pistas em uma região da América do Sul que contém mais pirâmides do que qualquer outro lugar da Terra. Planalto de Gizé, Egito, 2008. Pesquisadores da Universidade do Egeu e da Universidade de Atenas levam a cabo um estudo das pedras usadas em muitos antigos monumentos da região. O que acharam foi que a maioria das estruturas, inclusive as pirâmides de Gizé, contém centenas de milhares de fósseis marinhos. O achado intensificou o debate entre os arqueólogos que dizem que os blocos usados na construção das pirâmides eram misturados como concreto, e os que dizem que foram portados de pedra natural. Isso traz outra questão. Será possível que as pirâmides tenham sido feitas com pedras anteriormente submersas na água do mar? E se as próprias pirâmides estivessem submersas? Bem no meio do deserto, aparentemente no meio do nada, temos fósseis oceânicos e vários tipos de organismos marinhos. E de onde eles vieram? E por que eles estão ali? Há quem diga que o dilúvio aconteceu realmente e que ele foi real. O dilúvio é claramente mostrado como tendo sido mandado intencionalmente para atacar a Terra. As forças mostram que havia uma intenção e um propósito no experimento Terra, que acreditaram ter se corrompido e, portanto, o dilúvio foi mandado para atacar e para agredir a humanidade. O grande dilúvio foi criado por extraterrestres de propósito. Em todas as mitologias, inclusive a Bíblia, os deuses vêm à Terra e dizem aos humanos que um grande dilúvio vai chegar e os destruirá. Esses deuses sabiam disso muito antes. Eles sabiam porque eles foram os responsáveis pelo dilúvio. Será que a história do Grande Dilúvio é um registro histórico de um evento verdadeiro causado por extraterrestres? E se esses extraterrestres que criaram o dilúvio realmente tivessem vindo da Antártica? Por que iam querer destruir sua maior criação? Ouvimos falar do dilúvio de Noé, que destruiu toda aquela geração e trouxe uma nova geração de descendentes de Noé. O fato é que tem várias histórias do grande dilúvio em todos os países através do mundo. Os deuses criariam artificialmente uma inundação e um cataclismo com sua super tecnologia. E quem pode fazer isso, senão os extraterrestres? Outras sociedades ao redor do mundo, com inundações, nos diz uma coisa, que existiu um grande dilúvio. E que, em algum momento na história desse planeta, toda a vida foi eliminada quando a Terra esteve coberta pela água. Segundo a Bíblia, Deus mandou um dilúvio para limpar a Terra por causa do estado pecaminoso da humanidade. Mas, se o dilúvio foi mandado por extraterrestres, pode também ter sido como uma tentativa de apagar qualquer sinal da civilização avançada que existiu na Terra no passado remoto. É possível que os segredos das pirâmides tenham sido ocultados não por humanos,
mas pela raça alienígena que vivia conosco há milhares de anos. Então a pergunta que se faz é, bom, o que eles quiseram varrer da Terra? Será que foi uma sociedade extremamente avançada que existiu antes da história conhecida? Muitas pirâmides novas foram achadas. Existem pirâmides ao largo da costa de Cuba em 600 metros de água. Quem construiu? Como foram parar lá? O pesquisador Frank Joseph acabou encontrando remanescentes de pelo menos 10 estruturas em forma de pirâmide abaixo da superfície da água do Lago Rocky, em Wisconsin. 2 dessas pirâmides foram exploradas por mergulhadores e mapeadas com o uso de sonar, um instrumento usado para mostrar coisas em águas profundas. A presença de pirâmides feitas pelo homem no fundo do Lago Rock é um escansei. Assim como as estruturas achadas na China, Alasca, Bósnia e nas costas do Japão e de Cuba, é algo que os governos continuam a negar. Estamos vivendo numa época em que saber que temos pirâmides ocultas é considerada uma ameaça à segurança nacional para o governo se a verdade for dita. Espero que não seja esse o caso. E se há pirâmides que podem ser interligadas para dar a este planeta energia, então vamos avançar e superar as políticas de negação. E vamos achar essa pirâmide no Alasca e todas as que houver no planeta. Ou entre as pirâmides mais perdidas haverá pelo mundo. Será que a verdade sobre quem construiu as pirâmides e por quê vai revelar nossa conexão com a avançada raça extraterrestre que esteve aqui muito antes de qualquer civilização conhecida? Talvez uma dessas pirâmides ocultas seja a chave para ativar uma poderosa rede de força global, perdida há milhares de anos. E quando reativada, ela nos reconecte a nossos ancestrais alienígenas. O que vamos começar a ver nas próximas décadas é a concretização de um plano dos extraterrestres para finalmente transformar humanos em seres celestiais. A meta final é nos tornar mais capazes para viajar no espaço e para voltar às estrelas. Bom, Deus podia ser um extraterrestre, podia ter criado o dilúvio. É bem possível que os alienígenas decidiram que, com o fim de limpar o planeta, eles precisavam de uma coisa de uma enorme magnitude, como o dilúvio de que a Bíblia fala. O dilúvio teve como fim principalmente erradicar as pessoas que estavam no planeta naquela época. Eu sempre disse que a Terra é um planeta de experimentação, onde você se isola numa certa área e pode realizar seu trabalho em paz e com privacidade. É muito possível, é muito provável que, com o fim de erradicar uma espécie que eles podem ter alterado geneticamente e se equivocado, eles precisaram se livrar dela e começar tudo de novo. E não há razão para eles não fazerem a mesma coisa aqui, em vez de simplesmente pegar pessoas e levá-las para um planeta diferente e mexer com elas como acho que fazem. O que estamos vendo realmente é algo tirado do Senhor dos Anéis. Você tem um grupo de pessoas ativas deste planeta e realmente não pode rastrear qual é a sua linhagem. O planeta tem sido um laboratório experimental. Não sabemos exatamente por que essas outras espécies morreram. A humanidade seria o resultado de um experimento extraterrestre? Há uma boa chance de que os primeiros humanos foram possivelmente manipulados geneticamente
por extraterrestres avançados tentando formular e criar a espécie humana perfeita. E que os humanos estejam rapidamente se tornando uma espécie totalmente nova, criada para substituir o Homo sapiens. Regiões isoladas da Terra poderiam ter servido como laboratórios até o momento em que uma espécie foi escolhida para continuar. E essa manipulação genética poderia ainda estar ocorrendo até hoje. Talvez logo seja revelado que nós também somos humanos experimentais, servindo como o mais recente elo na cadeia de uma evolução direcionada e sendo preparados para um futuro ao lado dos nossos ancestrais alienígenas. E se no fundo de tudo estiver o conceito de que o planeta em si foi um laboratório experimental, um campo experimental, e que todos esses diferentes modelos chegaram ao Homo sapiens, que houve todos os tipos de modelos, todos por razões diferentes, todos partes de testes, todos feitos por manipulação de DNA, por não humanos da categoria extraterrestre? Eu anotei isso porque acho que é uma das frases históricas mais importantes nos últimos 175 anos. Isso em 1772. Isso foi antes da fundação dos Estados Unidos. O planeta Terra tem estado sob exame sistemático e próximo por seres observadores de um outro planeta. É uma das coisas sobre as quais eu penso bastante agora. Estamos sendo substituídos por uma totalmente nova espécie hibridizada. Os Neandertais nunca souberam que seriam substituídos pelo Homo sapiens. Então precisa se perguntar que o planeta inteiro não é nada mais que um experimento para entidades extraterrestres. Extraterrestres usariam ilhas para um experimento, topos de montanhas para outro experimento. Mas eles controlariam o que faziam, mantendo seus diferentes experimentos separados uns dos outros. Oceanos, montanhas, ilhas, penínsulas. Isso pode ser um experimento de extraterrestres em que, no final, só o Homo sapiens sobreviveu? Nós não temos as mudanças passo a passo que esperávamos encontrar. Então precisamos perguntar, existe mesmo a lenta evolução aleatória ou há saltos repentinos, em que, de repente, assim do nada, nasce um novo tipo de espécie que acabou de sair de uma incubadora? Então, é como se nós tivéssemos diferentes espécies de humanos, sendo desenvolvidos isoladamente em diferentes partes do mundo. A ideia de ser um transhumano é, na verdade, um conceito muito antigo. Ele originou-se do nosso desejo pela imortalidade e assim surgiram tentativas de aumentar a vida humana. Isso mostra que há milhares de anos, o transhumanismo, de uma forma bem simples, já era pensado. Os transhumanistas dizem que o significado de ser humano irá mudar radicalmente quando começarmos a modificar geneticamente toda uma geração de humanos. Quando analisamos a modificação do DNA, ela pode ser usada não somente para resolver problemas, mas também para melhorar a aparência, ou talvez principalmente alterar a capacidade intelectual ou física. Será possível criar seres humanos sinteticamente, selecionando e escolhendo traços genéticos de inúmeros doadores? Em breve, as características de uma pessoa poderão ser limitadas apenas pela nossa imaginação? Eu acredito que é bem possível, no futuro, uma criança não tem somente 2 ou 3 pais, mas sim qualquer número. Poderia a modificação de embriões humanos, em breve, nos levar ao que os futuristas chamam de bebês projetados? Crianças cuja aparência e a capacidade mental foram selecionadas por seus pais. Muitos acreditam que isso não só é possível, como também a própria definição de progenitor irá mudar em breve.
O Reino Unido está a caminho de se tornar o primeiro país a legalizar a geração de um bebê por 3 pessoas diferentes e a grande maioria da Câmara votou a favor da controversa fertilização in vitro com 3 pais, ou FIVTP. O governo britânico declarou a legalidade oficialmente. Ou seja, crianças de verdade estão nascendo com o DNA de 3 pessoas diferentes. Os cientistas japoneses estão estudando nesse momento. E isso implicará usar um útero artificial. E realmente gerar uma criança dentro desse útero artificial. Não importará quem são os pais. Poderá existir uma comunidade de pessoas com os melhores genes contribuindo para fazer aquela criança. E esse é o futuro à nossa frente. Dizem que sim. E sugerem uma possibilidade ainda mais inacreditável. Nós não somos os primeiros a fazer isso. Nas paredes do templo da rainha Hatshepsut, dizem que, há muito tempo atrás, o deus Amon chegou para a mãe de Hatshepsut, Ahrimanzé, em um sonho. E com o poder do deus Hanum, e com a chave de Anri em suas mãos, ele criou o bebê Hatshepsut. Ele usou a Anri, um instrumento em forma de chave para dar vida, criar um ser humano. Uma das únicas rainhas a se tornar faraó pelas mãos de um ser divino. O que notamos nesta história é a imaculada concepção de Hatshepsut. E é muito claro que esta é a história de uma intervenção extraterrestre na concepção da Filha das Estrelas. Então parece que estamos lidando com algum tipo de tecnologia, uma tecnologia fundamentada no DNA que pode criar corpos humanos ou alterar DNA humano. Qualquer dispositivo que pudesse criar vida a partir de alguma coisa seria considerado como mágico. Então você tem que se perguntar, quem eram esses deuses dos quais estavam falando? Poderia Hatshepsut ter sido geneticamente projetada por seres extraterrestres? E é possível que os seres humanos estejam começando agora a desvendar o potencial incrível escondido dentro de nós por nossos criadores alienígenas? Talvez algumas pistas possam ser encontradas em nossas próprias tentativas, não de criar vidas, mas de reverter a morte. E se assim for, estaria o nosso futuro apoiado inteiramente num reino digital de silicone e programação? Muitos acreditam que a resposta não está no que nos tornaremos, mas para onde estamos indo. Não vai demorar para a humanidade chegar a um ponto em que a tecnologia e a inteligência artificial serão suficientes para deixar o planeta e explorar o espaço, assim como os extraterrestres antes de nós. Então temos que nos perguntar, estariam os alienígenas de alguma forma nos guiando e nos manipulando para este novo futuro ao qual os humanos estão destinados a chegar? Dizem que sim, e analisam as próprias tentativas da NASA de reprojetarem o homem para o espaço. Nossos corpos não são apropriados para a vida no espaço. Em apenas alguns dias já experimentamos danos nos músculos e nos ossos. Temos que nos perguntar se os extraterrestres passaram pelas mesmas coisas. É possível que extraterrestres tenham nos direcionado a um futuro pós-biológico para que possamos nos reencontrar com eles no cosmos? E se assim for, teriam eles usado estas mesmas tecnologias para visitar a Terra em um passado distante? Eu acredito que qualquer ser capaz de atravessar o cosmos e visitar planetas, aprendeu a direcionar sua própria evolução para sobreviver nas profundezas do espaço por longos períodos. Estes seres, muito provavelmente, são ao menos biodigitais, o que significa que eles se mesclaram à sua tecnologia, ou seriam puramente seres digitais. Talvez possam ser robôs ou ciborgues. Poderiam os extraterrestres terem utilizado em ciborgues as mesmas tecnologias que estamos desenvolvendo agora? Se sim, seriam nossos entusiastas humanistas, na verdade, motivados por um desejo inato de viajar pelo espaço e encontrar nossos criadores?
há um percurso consistente em direção à fusão entre humanos e máquinas através da nossa história. Essa ideia de que podemos de alguma forma nos otimizar para o bem da humanidade através dessa fusão entre tecnologia e biologia. Um ser humano melhorado, especificamente projetado para sobreviver em ambientes extraterrestres, sem roupas espaciais. Eles detalham várias formas de modificação do corpo humano para a sobrevivência fora da Terra, que futuramente serviram de inspiração para o estudo da NASA, projetando um homem para o espaço. Eu acredito que o que vai acontecer é que nossos corpos biológicos poderão ser aperfeiçoados. Qualquer imperfeição poderá ser corrigida. Nossas habilidades mentais e nossa longevidade serão melhoradas consideravelmente. E nós estaremos prontos, nós mesmos, para viajar pelo espaço e, finalmente, encontrar nossos criadores nas estrelas. Hoje, mais do que nunca, somos capazes de brincar de Deus. Temos incríveis superpoderes nas pontas dos dedos com a tecnologia genética. E você tem que perguntar, estamos tentando replicar o que vimos que os deuses tinham no mundo antigo? Somos equipados ou programados para desenvolver essas tecnologias a fim de sermos iguais aos nossos criadores? Será possível os extraterrestres terem nos deixado com as ferramentas necessárias para nos transformarmos em espécies verdadeiramente transhumana? Uma espécie sem limitações, capazes de viajar pelo espaço quando quiserem? Ou poderiam as nanomáquinas, inteligência artificial e a revolução digital levar os humanos à obsolescência? Nossas vidas e a própria natureza de nossa existência dependem dessa escolha. Uma escolha que deverá ser feita antes do imaginado. Mas pode também, teoricamente, permitir que brinquem com traços naturais para criar super-humanos muito mais rápidos, mais fortes e mais inteligentes que aqueles que vieram antes. Você está alterando o futuro genético da raça humana com base no seu tipo atual de preferência, digamos por traços pessoais? É uma espécie de perpetuidade afetando a linhagem genética da descendência dos humanos, sendo assim algo muito diferente do que jamais foi realizado. É manipulação pelo homem da célula-tronco humana, ou seja, a linhagem celular do genitor vai passar para o filho. Tipicamente, só herdamos nosso material genético do pai e da mãe. Então, há uma linhagem direta de descendência. Com a introdução da transferência citoplasmática, humanos manipulam essa célula-tronco, mexendo na linhagem celular ou DNA passado do genitor para o filho. O conceito de alteração de genes, sejam eles de alimentos, animais ou humanos, sempre criou uma chuva de protestos. Mesmo assim, dizem os cientistas que a tecnologia pode, no final, ser desenvolvida para nos permitir dar superpoderes, entre eles incrível força, visão e inteligência, aos bebês enquanto ainda estiverem no útero. Será que nosso DNA se parece com o de seres de outros mundos? E caso afirmativo, será que estamos nos tornando mais e mais como nossos criadores, com nossas inovações tecnológicas e avanços genéticos? De muitas formas, nossa sociedade encerrou o ciclo, pois em tempos remotos, nós tivemos extraterrestres aqui manipulando o nosso DNA. E agora, somos nós quem estamos manipulando o nosso próprio DNA, a fim de também criar uma espécie humana mais avançada. Quem sabe se isso é possível? É um novo mundo corajoso. Tudo muda e temos habilidades que são tão diferentes. É como se uma grande mudança na evolução humana tivesse ocorrido. À medida que nossa tecnologia avança, talvez estejamos mais perto de ficar frente a frente com nossos ancestrais alienígenas. Tudo o que você precisa fazer é andar pela rua para observar como a raça humana se tornou dependente da tecnologia. Cada um de nós vive com um telefone celular grudado na cabeça, ou estamos olhando para ele mandando mensagens ou tirando fotos. Existem câmeras em cada esquina. Com certeza a tecnologia ocupa um papel importante na raça humana.
Será que uma espécie alienígena dominada ou infectada por uma inteligência artificial destrutiva poderia ver a raça humana como inferior? Eles acreditam que todas as civilizações teriam se acelerado num período de avanços tecnológicos sem precedentes, culminando com a criação de uma inteligência artificial. As máquinas então podem não ter outra escolha a não ser nos eliminar usando todos os meios disponíveis. A lógica digital um dia pode levar a uma inteligência artificial que não possa ser controlada, levando-a a ver seus criadores como uma ameaça à sua própria existência. Será possível que essa catástrofe já tenha acontecido em outros mundos? Será que uma civilização alienígena ou um planeta vizinho tenham sido vítimas de sua própria tecnologia? E poderia haver uma frota de robôs esperando, pronta para se lançar à Terra no momento certo? Ou eles já teriam plantado as sementes da nossa destruição, secretamente, dando luz à era digital? O que isso nos diz? Pode ser que extraterrestres estejam envolvidos no processo, promovendo essa mudança genética através do contato, através do trabalho genético que estão fazendo. E se você supor por um minuto que podemos ser o tubo de ensaio do universo, onde eles experimentam e geneticamente manipulam e mudam as coisas, é muito possível que o experimento continua. Crianças estão mudando. São mais inteligentes, mais maduras, crescem bem mais rápido do que nós quando éramos crianças. Como será daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos? Ninguém é capaz de dizer. Estamos inventando tantas tecnologias diferentes com as quais, de fato, poderíamos nos transformar em seres humanos com superinteligência. O potencial é praticamente infinito. Eventualmente poderão ser impressos narizes, pulmões, orelhas, rins. A grande questão é a imortalidade. Morrer é algo que precisamos mesmo fazer? Eu estou convencido que os engenheiros do MT estão se espelhando nos exemplos de deuses da antiguidade. É preciso se perguntar, estariam os extraterrestres de alguma forma nos manipulando e direcionando a este novo futuro e a estes novos humanos que estaríamos destinados a ser? E se isso for verdade, será que seres extraterrestres realmente ajudaram a moldar nossa história? E se ajudaram, será que seu grande plano será revelado com a ascensão de super-humanos? 90% do nosso cérebro é formado por células gliais. Estas células são somente um mecanismo de suporte para os neurônios. O que podemos fazer atualmente é tirar as células gliais do cérebro e usar diferentes substâncias químicas para alterar o funcionamento delas, e usar diferentes substâncias químicas para alterar o seu funcionamento. E isto as transformariam em um neurônio novo. Poderiam doenças cerebrais degenerativas como Parkinson e Alzheimer serem curadas com uma simples injeção? Poderiam ser efetivamente modificados e curados. E, se possível, poderíamos eventualmente livrar completamente nossos cérebros de doenças neurológicas? Transhumanistas acreditam que o uso terapêutico desta incrível descoberta é somente uma pequena parte de um cenário mais amplo. No futuro, podemos imaginar a utilização dessa tecnologia para aumentar nossa inteligência até o status de super-humanos. Agora, se somente 10% do cérebro são neurônios, imagine se conseguíssemos aumentar a capacidade do cérebro para 35%. Isso mudaria tudo. Olha, nós poderíamos até nos tornar uma espécie superinteligente. Será que, de fato, poderíamos aumentar o QI humano, talvez num grau tão alto, que encontrássemos pessoas andando por aí com o QI de 1000? Células sempre morrem, mas se começarmos a substituir as células, e se conseguirmos substituir as cerebrais, e manter o funcionamento do cérebro satisfatório, então poderemos potencialmente estender a vida, teoricamente, para sempre. Que, em um futuro próximo, humanos poderão estender suas vidas indefinidamente. Para chegar a este ponto, ele mantém uma dieta diária com mais de 100 diferentes pílulas que otimizam a mente e o corpo, chamadas nootrópicos.
Nootrópicos são essencialmente drogas, químicos se você preferir, mas que podem alterar a maioria das funções corporais, mais especialmente as funções cerebrais. O colin, por exemplo, é bom para a memória. Ou seja, as pessoas usam esse nootrópico para melhorar a memória, lembrar das coisas, aumentar a concentração. Tem pessoas usando nootrópicos em todos os lugares, especialmente no Vale do Silício. No futuro, a ideia de otimizar as habilidades cognitivas dos seres humanos será uma coisa comum. Prevêem que os nootrópicos se tornarão uma indústria multibilionária quando as pessoas começarem a buscar suplementos para otimizar seus corpos e prolongar suas vidas. Assim como manipulação genética, evidências do consumo de nootrópicos podem ser encontradas há milhares de anos atrás. No século V a.C., um sânscrito épico hindu conhecido como Mahabharata conta a história de Samudra Mantana, uma batalha celestial entre deuses por uma substância rara que garantia imortalidade. Os deuses foram até o deus Vishnu, e Vishnu disse, ouçam. Nas profundezas do oceano há uma substância chamada Amrita, o néctar divino da imortalidade, e podem dividi-lo. Os deuses e os demônios começam a movimentar os céus, a Via Láctea, e assim produzem um elixir que garante a imortalidade. Bom, depois começou uma guerra terrível, pois todos queriam um pouco do elixir. Para ganhar a batalha dos deuses, eles precisavam dessa tal Amrita, o elixir da vida. Você deve se perguntar se essa história não é, na verdade, sobre algum tipo de guerra extraterrestre nos céus, onde aliens estavam lutando por nootrópicos. Poderia a história de Samudra Mantana ser um conto milenar sobre uma batalha celestial por nootrópicos superavançados? Os povos antigos contam várias histórias sobre imortalidade com coisas palpáveis, alcançáveis. Os chineses tinham os pêssegos da imortalidade. Para os gregos era a ambrosia. Para os mesopotâmicos era a soma, e na tradição bíblica temos a árvore da vida. Era sempre algo que você poderia ingerir e se tornar imortal. Essa jornada está acontecendo há milhares de anos no mundo todo, por diferentes culturas. Essa busca por drogas inteligentes que melhoram seu estilo de vida e sua clareza mental. Então nos perguntamos se essas drogas nootrópicas não são algum tipo de elixir extraterrestre conhecidos desde a antiguidade. É somente o começo do aprimoramento humano. Poderiam os contos antigos sobre elixires da imortalidade serem a descrição de nootrópicos extraterrestres? E será que, em breve, poderemos liberar completamente todo o potencial humano com apenas xaropes ou pílulas? E quem sabe, cumprir nosso destino de nos tornar parecidos com nossos ancestrais alienígenas? Nossas vidas e a própria natureza de nossa existência dependem dessa escolha. Uma escolha que deverá ser feita antes do imaginado. Será possível os extraterrestres tenham nos deixado com as ferramentas necessárias para nos transformarmos em espécies verdadeiramente transhumana? Uma espécie sem limitações, capazes de viajar pelo espaço quando quiserem? Ou poderiam as nanomáquinas, inteligência artificial e a revolução digital levar os humanos à obsolescência? Eu acredito que o que vai acontecer é que nossos corpos biológicos poderão ser aperfeiçoados. Qualquer imperfeição poderá ser corrigida. Nossas habilidades mentais e nossa longevidade serão melhoradas consideravelmente. E nós estaremos prontos, nós mesmos, para viajar pelo espaço e, finalmente, encontrar nossos criadores nas estrelas. Alienígenas. Muitos avistamentos famosos de OVNIs ocorreram em locais remotos, com apenas uma testemunha ocular. Mas nem todos. Alguns ocorreram em cidades grandes e foram assistidos por centenas de pessoas.
Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Junte-se a nós para investigar os mais famosos avistamentos em massa de OVNIs, cada um sustentado por inúmeras testemunhas oculares, todas em busca da resposta para uma pergunta. Os alienígenas estão visitando a Terra? Quais seriam os sinais? Quando isso irá ocorrer? Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. Será que as histórias de abduções revelam um plano secreto incrível? E qual o seu significado para a raça humana? Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Todos nós queremos saber. Os alienígenas existem e já visitaram a Terra? Muitos especialistas acreditam que apenas um tipo de encontro poderia trazer evidências concretas da existência de alienígenas. Um avistamento em massa. Um avistamento em massa é um evento que ocorre quando há não apenas uma ou duas, mas várias testemunhas oculares. Isso é muito importante, porque quando uma testemunha ou duas contam uma história, a chance de engano é muito grande. O ideal é que haja um avistamento em massa na cidade onde não existe a intenção de encontrar um OVNI. E eles ocorrem, podem ser raros, mas eles ocorrem sim. O incidente de Madagascar. 16 de agosto de 1954. Antananarivo, Madagascar. Dezenas de funcionários da Air France tinham acabado de receber uma entrega grande pelo correio e estavam conversando tranquilamente perto de uma das ruas mais movimentadas da capital de Madagascar. De repente, alguém aponta para o céu e todos na rua ficam impressionados com o que veem. Milhares de pessoas testemunharam um objeto estranho que no início parecia um plasma verde indo em direção ao solo e as pessoas pensaram que fosse algum tipo de bola de fogo ou um meteoro. No total, é quase impossível estimar quantas pessoas avistaram essa coisa, mas com certeza foram centenas. Se não milhares, possivelmente dezenas de milhares. Eles esperavam que depois que ele caísse atrás de uma colina, acontecesse uma colisão seguida de uma grande explosão. Mas nada aconteceu. Alguns momentos depois, eles viram a nave novamente e ela parecia um pouco maior visualmente do ponto de vista deles. E eles viram que não havia apenas aquele único OVNI, mas um segundo OVNI de formato metálico que parecia seguir o primeiro. As testemunhas também descrevem uma chama saindo de trás do segundo OVNI. Era um alienígena, um programa super secreto? Não sabemos, mas contar com a presença de mais de 1000 testemunhas, todas altamente qualificadas e treinadas, que veem algo e dizem não se parecer com nada que elas já tivessem visto antes. Elas sabiam que aquilo era algo inexplicável. As testemunhas incluíam os funcionários técnicos da Air France, incluindo o Monsieur Compagnac, que era um ex-oficial militar e uma das principais testemunhas. Compagnac descreve um objeto em forma de lente que parecia um plasma verde do tamanho de uma aeronave DC-4, seguido por um OVNI menor, metálico e silencioso. Esses dois objetos passaram diretamente por cima da cidade, sendo avistados por centenas, talvez milhares de pessoas. E ele, como um ex-oficial militar e um cientista altamente capacitado da Air France, claro que era uma testemunha bastante confiável. Anos depois, o governo francês realiza um estudo abrangente dos OVNIs. E o incidente de Madagascar é visto como uma evidência importante. Monsieur Compagnac contou sua história a Cameter, e esta talvez tenha sido uma das razões pelas quais Cameter chegou inclusive à conclusão de que alguns OVNIs poderiam ser de origem extraterrestre. Quando avistamos naves inexplicáveis no céu, e é claro que elas podem ter sido feitas por humanos, sempre há essa possibilidade. Mas isso foi em 1954. Agora nós estamos no século XXI. Se isso fosse tecnologia, ela seria nossa.
Se isso tivesse sido feito por humanos na Terra, meu palpite é que já teríamos visto algo parecido. Deixando a tecnologia de lado, será que os avistamentos em massa são capazes de levar a uma histeria em massa? Na década de 1950, com o painel Robertson, foi concluído que esses casos de OVNIs poderiam sim ser a causa dessa histeria em massa. Que a ameaça não era pelos alienígenas em si, se estivessem aqui. Era pelas próprias pessoas. Os humanos aqui na Terra eram a ameaça. Porque de repente você percebe que simplesmente já não está mais no controle. Tudo em que você foi levado a acreditar, acabou. O pensamento era que se as pessoas estavam literalmente entrando em pânico nas ruas por causa dos OVNIs, os soviéticos poderiam plantar falsas histórias sobre OVNIs como um prelúdio para atacar ou invadir. Esta foi uma das razões pelas quais o governo dos Estados Unidos cogitou que talvez as aparições não fossem reais. Essa ideia de que nossos líderes, eleitos ou não, devem falar em nosso nome, não acho necessariamente que faça sentido. Existem muitos outros que podem ter ideias melhores do que as das pessoas no governo. Não estamos sós no universo. Nós temos amigos e parentes nas outras galáxias. E temos que cumprir a tarefa de um modo ou de outro. Fazer o trabalho e chegar ao ponto em que consideramos os detalhes práticos da interação com esses amigos e vizinhos do espaço. Atualmente, não existem protocolos oficiais para uma visita alienígena. Mas alguns acham que o contato é iminente e que os líderes mundiais precisam planejar o evento. Quem é responsável por esse relacionamento? Bom, não é o Departamento de Estado, nem as Nações Unidas. Acho que esse é um problema e que precisa haver um esforço diplomático para fazer contato com essas civilizações interestelares de um modo que pessoas sábias sejam encarregadas disso. Mas as testemunhas oculares de Madagascar não ficaram histéricas, pois elas alegavam já ter visto esses OVNIs antes. O que elas viram era muito real. Elas viram o que viram e descreveram o que viram. Elas não tinham sido previamente expostas a esse tipo de assunto antes. E por isso seus testemunhos são muito mais valiosos. Tratava-se de testemunhas não contaminadas, cujo relato é de extrema importância. E há um outro grupo de testemunhas cujos relatos não são afetados pela mídia tradicional. Os cachorros latiam. Os animais nas fazendas estavam enlouquecendo. Algo claramente os incomodava. E o intrigante com relação a isso é que a esfera, que era completamente silenciosa, parecia provocar reações fortes. Isso é algo que leva os avistamentos de OVNIs do campo da especulação a algo que, de fato, ocorreu com todas aquelas pessoas que os viram. Os avistamentos em massa de objetos voadores não identificados são raros, mas quando acontecem, os investigadores obtêm muitas evidências. Quando temos 50 testemunhas ou 100 testemunhas, a chance de que todas elas estejam erradas é quase nula. Por isso, eu acho que, quando se trata de evidências, um avistamento em massa é algo muito mais valioso. Mas o que acontece quando um avistamento em massa se torna um assunto de segurança nacional? Os avistamentos do Vale do Hudson. 31 de dezembro de 1981. Vale do Hudson, Nova York. Os avistamentos de OVNIs no Vale do Hudson foram, possivelmente, um dos incidentes em massa mais importantes na história. Houve durante muitos anos, mas com um ápice em 1983, até onde foi noticiado pela mídia, um total de aproximadamente 5.000 avistamentos individuais. E isso envolvia, é claro, comunidades inteiras no assunto. Um dos primeiros relatos veio de um policial aposentado. Tudo começou com um policial aposentado em seu quintal, sentado na varanda, que via com frequência os aviões de linhas aéreas comerciais sobrevoando sua casa. Esperando que este fosse mais um caso, ele viu uma nave triangular misteriosa, com luzes coloridas diferentes. Algo que ele não sabia explicar.
A polícia local recebeu inúmeras ligações. A polícia não conseguia realizar suas atividades normais. Eles não conseguiam responder aos chamados diários de crimes, porque muitos civis ligavam dizendo que tinham visto OVNIs. Estima-se que mais de 7.000 pessoas tenham visto OVNIs no Vale do Hudson, o que gerou uma variedade enorme de descrições. Bem, o que as pessoas mais viam eram luzes individuais no céu. Mas essas luzes estavam em formação e parecia que elas estavam localizadas abaixo de uma nave gigante em forma de V. E eu acabei ouvindo de algumas pessoas descrições do tipo um Walmart voador ou campos de futebol voadores. Essas coisas tinham uma escala quase sem precedentes. Em 24 de julho de 1984, um OVNI é avistado acima de uma planta nuclear altamente sensível. O aspecto mais perturbador de toda a onda de OVNIs do Vale do Hudson foi o avistamento acima da usina nuclear de Indian Point. Em um dado momento, um OVNI foi visto bem acima da instalação e numa questão de poucos metros de distância do reator. E naquele ponto, é normal que haja uma zona de total exclusão aérea em torno dele. Os reatores nucleares de Indian Point são operados pelo governo federal. E há rumores de que eles alimentam várias bases secretas do governo em Connecticut e em Nova York. Quando falamos em instalação sensível, como um reator nuclear, uma aeronave não identificada acima da instalação já é um grande problema. Mas se ela tiver pouco mais de 300 metros e ninguém fizer ideia do que se trata, o problema será muito maior. Se uma aeronave, por exemplo, colidisse ali, poderia ocorrer um desastre nuclear de magnitude de Chernobyl. Por esse motivo, o supervisor da planta nuclear, em certo ponto, cogitou entrar em contato com as autoridades para pedir um ataque aéreo a esse objeto misterioso. Conforme a situação tensa se desenrola, as testemunhas não se preocupam apenas com o que está no céu, mas também com por que ele está lá. Será que o OVNI estava vigiando essa instalação nuclear? Será que era uma missão de reconhecimento ou haveria intenção hostil? Ninguém sabia. Não era surpresa que eles quisessem criar algum tipo de manobra ofensiva para afastar esse objeto, como chamar um ataque aéreo, utilizar alguns jatos, o que fosse preciso. Mas eles precisavam tirar aquela nave de lá. Após sobrevoar o reator por 15 minutos, o OVNI some repentinamente. Está claro que assuntos muito importantes foram levantados por conta desse fenômeno e está claro que isso é algo que os governos tratam com extrema seriedade e importância. Alguma coisa está acontecendo e nós precisamos saber o que é. Os avistamentos em massa do Vale do Hudson chamaram a atenção do ex-conselheiro científico-chefe do projeto Bluebird, o Dr. J. Allen Hynek. Hynek não conseguiu encontrar uma explicação usual para os avistamentos no Vale do Hudson. Ele conseguiu concluir apenas o que não era. Mas essa é a maior ironia quando se trata de OVNIs. Você pode dizer o que não é, mas não é capaz de dizer de forma concreta o que é. Nós ainda não temos aquela evidência, aquela prova concreta, para afirmar que havia uma nave alienígena acima do reator nuclear. Isso era possível, mas é claro. Até hoje, esses avistamentos continuam sendo um completo mistério. E se alguém como Hynek, que investiga OVNIs para o governo, não conseguiu propor uma explicação, quem poderia? Os especialistas em aviação e investigadores de OVNIs acabam entrando em um impasse nesses casos, que muitas vezes acabam sendo considerados inconclusivos. Alguns culpam os dados incompletos, enquanto outros acreditam que existe algo a mais na jogada. Quando falamos de uma sociedade que vê um certo tipo de alienígena ou que ouve a descrição de uma aparição várias vezes, somos levados a acreditar em certos aspectos das aparições alienígenas. E se essa pessoa acredita que é isso que foi visto, então a próxima pessoa sustentará isso e assim sucessivamente. A Onda Francesa. 5 de novembro de 1990, França. Em um dos maiores avistamentos em massa da história, mais de 1.000 pessoas relataram ter avistado OVNIs em uma noite.
Os relatos vão diagonalmente desde o sudoeste da França até o nordeste. Em 5 de novembro de 1990, cerca de 1.000 pessoas na França testemunharam diversos objetos piscando no céu. Eles não eram aviões comerciais, essa hipótese foi facilmente descartada. Então, o que quer que esses OVNIs fossem, acreditava-se que eles eram de outro mundo. Algumas pessoas descrevem luzes se movimentando rapidamente, mas outras descrevem uma nave mais estruturada. De novo, podemos ver, com esse caso, a ideia de estruturas maiores, naves-mães, das quais surgem naves menores. Os relatos mais concretos dos avistamentos em massa são os dos pilotos. Um aspecto particularmente importante desses avistamentos franceses foi o fato de que algumas das testemunhas eram pilotos. Esses OVNIs foram vistos e relatados por vários pilotos de companhias aéreas. O piloto da British Airways, capitão Mike Dalton, e sua tripulação estão voando perto da França sobre Gênova, na Itália, quando testemunham uma formação triangular de luzes manobrando a uma velocidade que desafia as leis conhecidas da física. Dalton depois declara: só podia ser algo de outro planeta porque certamente não era feito pelo homem. Essas pessoas são excelentes testemunhas e têm menos chance de identificar erroneamente todos os tipos de coisas que as pessoas possam relatar incorretamente como OVNIs. O radar terrestre europeu foi incapaz de confirmar o avistamento de Dalton, mas a NASA forneceu uma explicação na noite seguinte. Os detritos de um foguete Proton russo haviam entrado em combustão ao retornar à atmosfera terrestre. Isso seria muito plausível, mas os fragmentos de um foguete não aumentam a elevação, eles diminuem. Eu conversei com astrônomos sobre esse tipo de coisa e eles dizem que essa combustão seria a uma grande altitude, visível por não mais do que alguns segundos. Mas o experiente piloto, o capitão Mike Dalton, continua convicto ao dizer à mídia, em suas palavras: em todos os meus 23 anos de voo, eu nunca vi uma nave como aquela. Trata-se possivelmente de algum tipo de aeronave, algum tipo de espaçonave. E são mais de 1.000 testemunhas. Poderiam todas estar erradas? Provavelmente não. É muito raro que um grupo grande de pessoas testemunhe o mesmo OVNI, mas muitos na comunidade ufológica acreditam que esses avistamentos em massa estejam aumentando. A frequência de avistamentos de OVNIs em si está certamente aumentando. Se você observar os últimos 10, 15, 20 anos, perceberá um grande aumento na onda de avistamentos ao redor do mundo. Será que estamos nos preparando para algo? Eu não sei, mas toda vez o ritmo desse fenômeno acelera e é esta certamente uma possível conclusão. Mas para alguns especialistas, apenas um avistamento em massa não é o suficiente para fornecer ao mundo provas concretas da existência de alienígenas. A história nos mostra que um avistamento em massa em si, com mais de 1.000 testemunhas, vídeos de vários ângulos, fotografias e afins, não vai convencer as massas. Uma situação que eu acredito que certamente resolveria essa questão de uma vez por todas seria se ocorresse um avistamento em massa, por exemplo, no Super Bowl, ou durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Algo assim levaria todo o fenômeno ufológico do campo da especulação à linha do fato absoluto e concreto. Eu acho que para que uma conclusão assim chegue à sociedade, como a raça humana, uma sociedade mundial, de que os alienígenas são reais, é necessário que haja algum tipo de contato. E com relação a isso, eles precisarão que um alienígena pouse no gramado da Casa Branca, dê um tapa na cara do presidente e diga: conte a seu povo que estamos aqui. E eu acho que isso é o que vai acontecer por fim. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. 8 de abril, 6h03 da manhã. Horas antes do funeral de João Paulo II, um objeto voador não identificado é gravado por uma câmera de segurança, observando a Basílica de São Pedro. Seria este misterioso objeto prova de uma ligação entre o Vaticano e a vida extraterrestre? Uma ligação que, segundo teóricos e historiadores, existe desde a fundação da Igreja.
A possibilidade de a nave estar prestando homenagem ao Papa e ao seu povo é maior do que você imagina. Entre os segredos mais secretos da Igreja Católica está a crença em extraterrestres. Torum, na Polônia, 1543. Nicolau Copérnico dá origem à astronomia moderna ao provar que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. 5 anos depois, Giordano Bruno nasce em Nápoles, no sul da Itália. Bruno leva as teorias de Copérnico além, defendendo a existência de vida em outros planetas. Segundo a teoria de Bruno sobre o cosmos, os terráqueos não são as únicas pessoas no universo. A igreja não gostou muito dessa história. Em 1600, Bruno é condenado por heresia e queimado na fogueira. Ele é a primeira pessoa na história a ser executada pela Igreja Católica por crenças que incluem a possibilidade de vida extraterrestre. Mas Bruno foi sacrificado para acobertar um segredo que a Igreja supostamente esconde há 1500 anos? Aquela igreja acreditava que nós humanos fomos feitos por Deus como centro de tudo. Nós fomos os primeiros e os únicos, mas o universo é muito maior. Existe muito mais coisa. Na verdade, possíveis ligações entre a fé católica e seres alienígenas são quase tão antigas quanto a própria religião. Objetos estranhos aparecem na arte cristã desde o século XV. Com frequência, os artistas colocam símbolos no céu, mas em alguns casos, eles parecem discos voadores. Uma pintura, a Madonna com San Giovannino, retrata a Virgem Maria em primeiro plano. Na Idade Média e ao longo da Renascença, eles pegavam eventos do presente e os retratavam nas pinturas. Essas eram coisas reais que as pessoas viam no céu. E San Giovannino, ao fundo, olhando para o céu, e ele vê uma nave, claramente visível na pintura. O Batismo de Cristo, pintado em 1710, mostra o que parece ser um disco voador iluminando Jesus. A crucificação mostra um par de supostos OVNIs. Seriam os objetos retratados nestas obras de arte registros de devoção religiosa? Ou evidência da ligação da igreja com espaçonaves e talvez com criaturas de outro planeta? No Milagre na Neve, temos um retrato de Jesus e Maria no alto, e abaixo temos o que podemos descrever como uma frota de OVNIs ou discos voadores diretamente abaixo deles. Não, desculpa, isso não é um anjo alado, nem uma imagem de Deus. O que era aquilo 500 anos atrás, não sabemos. Os discos recorrentes na história da arte cristã são idênticos a registros e relatos modernos de OVNIs. Estariam os artistas retratando o que viram ou ouviram de testemunhas? E se os OVNIs são vistos com tanta clareza ao longo da história, por que a igreja nega sua presença? Estaria o Vaticano ocultando o conhecimento de vida extraterrestre? E só agora estamos descobrindo a verdade? É bem provável que algumas das experiências religiosas documentadas há séculos sejam, na verdade, de natureza extraterrestre. Em 13 de outubro de 1917, em Fátima, Portugal, ocorreu uma aparição de OVNI com mais de 70 mil testemunhas. Durante o evento, a chuva parou. Algumas testemunhas afirmam que as nuvens se abriram e o que foi descrito como uma nave em forma de disco desceu dos céus até a terra. De acordo com as testemunhas, 3 crianças se aproximaram do objeto e testemunharam a aparição de uma linda mulher. A visão também incluiria um veículo brilhante em forma de globo, derramando pétalas de rosas que desapareciam ao tocar o chão. De acordo com as meninas, a aparição lhes passou uma mensagem enigmática. Ao longo dos anos, elas afirmam que se tratava da Virgem Maria, mas é bem possível que tenha sido outra coisa. Aquela aparição, aquela visão, aquela entidade passou uma mensagem às 3 meninas. Era uma visão do futuro, uma profecia do futuro. Estaria o Vaticano escondendo o fato de que a mensagem é um alerta sobre uma invasão alienígena?
Muitas informações a respeito de Fátima só vieram à tona no ano 2000. Até hoje acredita-se que nem tudo foi revelado. Se realmente foi uma mensagem de outro planeta, um alerta, muita gente pergunta, não devíamos saber? Visões, luzes no céu, aparições e mensagens de seres estranhos. Relatos de possível atividade ufológica continuam surgindo em todo o mundo. E segundo especialistas, eles são investigados pelo Vaticano. Recentemente, estas aparições não identificadas têm ocorrido com mais frequência. Peru, Brasil, Rússia e China, locais de alta atividade, relatam eventos que parecem tomar a forma de visões. Ao contrário de qualquer país, a Igreja Católica não tem fronteiras. São 1 bilhão e 200 milhões de seguidores espalhados pelo mundo. Uma gigantesca rede de olhos e ouvidos à procura do inexplicável. Foi isso que convenceu o Vaticano a admitir publicamente a existência de vida extraterrestre. Nos arredores de Roma encontra-se Castel Gandolfo, uma propriedade satélite do Vaticano, usada como residência de verão do Papa e quartel-general dos astrônomos do Vaticano. Os 2 grandes domos no telhado abrigam enormes telescópios que estudam os céus desde os anos 30. Os astrofísicos do Observatório do Vaticano se interessam pela questão da vida extraterrestre há um bom tempo. O Dr. Fionis, do Observatório do Vaticano, confirmou que é possível existirem inteligências extraterrestres. Em um universo tão grande, enorme, eu diria, com centenas de bilhões de galáxias, e cada galáxia com 100 bilhões de estrelas, provavelmente com planetas ao redor de muitas destas estrelas, é possível que a vida tenha evoluído da forma como conhecemos na Terra. Existe evidência sólida de que o Vaticano esconde alguma coisa? Bom, existe. Nós temos o próprio Vaticano declarando que se a vida extraterrestre existir, ela faz parte da criação divina. Mas a maior bomba pode ser o que eles encontram abaixo do Vaticano. O que a Igreja sabe, ou o que ela descobriu que a fez abandonar uma opinião de 3.000 anos? A resposta pode ser encontrada nos arquivos secretos do Vaticano. São milhares e milhares de tomos guardados há bem mais de 1000 anos. É maior do que o Arquivo Nacional Americano. E de acordo com ufólogos, é aqui que o Vaticano mantém os relatórios das aparições de OVNIs investigadas, longe de olhares curiosos. Os arquivos secretos do Vaticano têm cerca de 96 quilômetros de prateleiras e mais de 32.000 arquivos. O que pode haver lá dentro? 1977. O presidente Jimmy Carter é um dos únicos presidentes americanos a alegar já ter visto um OVNI. Carter pretende divulgar toda a informação que o governo americano possui sobre a existência de alienígenas. Ele pede que a Biblioteca do Congresso levante dados sobre OVNIs junto a todas as fontes possíveis. Mas quando os contatos da biblioteca procuram o Vaticano, requisitando os arquivos que contenham evidência de vida extraterrestre, a Igreja se recusa. 2 vezes. Mas os segredos escondidos no Vaticano não podem ficar enterrados para sempre. Agora, novas evidências podem provar que o Vaticano está escondendo seres alienígenas do público. Será que os arquivos secretos do Vaticano contêm detalhes das mensagens que Giordano Bruno pode ter recebido dos alienígenas? É claro que o Vaticano sabe sobre a vida alienígena. Bruno acreditava na existência de seres extraterrestres. Nós também sabemos que o Vaticano é capaz de encobrir este material extremamente bem. A existência deste encobrimento aumenta nossa preocupação atual de que o governo e os cientistas possam estar engajados num plano para ocultar evidências de contato com extraterrestres. Em 2008, o Vaticano chocou o mundo ao anunciar que a possibilidade de vida extraterrestre não conflita com os ensinamentos da Igreja. Será que eles sabem de algo que não sabemos? Você acha que eles vieram com esta declaração assim do nada, sem querer nada? Não, isso tudo foi muito calculado. E aí fica claro que estamos sendo visitados e que o Vaticano sabe disto.
O Vaticano não tem uma postura específica sobre a vida extraterrestre. Se a vida extraterrestre fosse encontrada, seria uma experiência de vida esta com os extraterrestres. Essa é uma história estranha. Em 1988 foi feita uma escavação embaixo da Biblioteca do Vaticano. E um dos membros da equipe encontrou os crânios de um extraterrestre cinzento. As cavidades oculares grandes e inclinadas. O nariz e a boca relativamente pequenos. O crânio em forma de domo. As semelhanças entre sua estrutura e a cabeça de um alienígena cinzento, a forma de vida extraterrestre descrita por testemunhas com mais frequência, são óbvias. Mas por que haveria crânios sob o Vaticano? Se estes ossos falassem, que histórias contariam? Após a descoberta dos crânios estranhos, o Papa João Paulo e a Guarda do Vaticano suspenderam todo o acesso ao local. O que o Vaticano está escondendo? E aqueles crânios foram levados aos arquivos secretos do Vaticano? A Igreja Católica teve 1.500 anos para recuperar corpos de alienígenas em suas investigações de aparições misteriosas. Estes crânios podem ser os restos mortais de extraterrestres que moraram no Vaticano. O Vaticano foi construído sobre as ruínas da Roma antiga. E embaixo do Vaticano há uma necrópole. Uma necrópole é um vasto cemitério. Então, pode haver crânios que datam não só do nascimento de Cristo há 2000 anos, como da própria fundação de Roma. Mas eles planejam divulgar esses segredos ao público. A Igreja está se preparando, sem dúvida nenhuma, para aceitar a vida fora do planeta Terra, em outros mundos, como parte da criação. Mas se o Vaticano planeja revelar a vida extraterrestre no futuro próximo, qual descoberta a Igreja trará a público? E como o Vaticano lidará com estes seres alienígenas? Estas são questões éticas com as quais devemos estar prontos para lidar. O governo tem que pensar nessas coisas antes que aconteçam. Um evento global pode expor a verdade antes do que julgávamos possível. Nós vamos ver, talvez em breve, a descoberta de vida em Marte, ou de que já existiu vida em Marte. E o Papa, por necessidade, terá que aceitar essa vida como parte da criação. Quando a verdade extraterrestre for divulgada, a Igreja usará a oportunidade para converter mais fiéis ao catolicismo? Eles acreditam que Deus criou esse universo infinito, que nós não somos o único formigueiro do deserto, e o catolicismo estará na vanguarda como a religião mais aberta a novos fiéis. Se as teorias estiverem certas, o Vaticano pode conduzir não só a Igreja Católica, mas talvez toda a humanidade a um futuro compartilhado com uma sociedade extraterrestre. Epidauro, Grécia. Em um pequeno vale, 50 quilômetros a sudoeste de Atenas, estão ruínas de 2.400 anos do mais celebrado centro de cura do mundo antigo, o Asclepion, ou Templo de Esculápio. Esculápio era filho do deus Apolo, uma das principais divindades associadas com magia e cura. E Esculápio, por ser filho de Apolo, também teve de desenvolver essas habilidades e se tornou uma figura sempre associada à cura. Esculápio é o nome grego do divino médico. A Grécia Antiga tinha templos para a cura, para onde as pessoas podiam ir e passar por sessões de cura de dia ou podiam experimentar a cura à noite pelo sono e pelo sonho. À noite acreditava-se que a pessoa teria uma audiência com Esculápio para receber diagnósticos e medicamentos que podia usar durante o dia. É uma prática famosa e muito interessante chamada incubação. Por ela, as pessoas iam dormir em um templo de Esculápio e recebiam a visita dele em um sonho, onde ele dizia quais os medicamentos para aquela doença ou indisposição que a pessoa sentisse. Segundo a mitologia grega, Esculápio levava um bastão com uma serpente enrolada nele, inspiração para o símbolo médico usado até hoje. Mas a lenda mais misteriosa, associada ao deus grego da medicina, era sua alegada habilidade de dar a cura máxima. O poder de restaurar a vida.
Sua capacidade de cura é tão poderosa que ele podia despertar pessoas da morte. E isso é algo que ultrapassava qualquer limite. E ele se meteu em encrenca, usando o poder que tinha recebido do pai, Apolo, para despertar os mortos, o que obviamente criava problemas. Zeus não gostou nem um pouco porque Esculápio trazia de volta gente que ele matou. O que essa história conta é que Esculápio tinha uma tecnologia extraordinariamente poderosa e muito conhecimento, e o que quer que ele aplicasse fazia com que a morte física não fosse o fim. Está registrado que Esculápio despertou gente da morte. Isso não é coisa ao alcance da tecnologia médica convencional. Falamos de alguém sem pulso, sem respiração, talvez até com morte cerebral também. Esculápio pode ter operado através de um conhecimento derivado de extraterrestres e sua tecnologia, o que tornou possível que ele realizasse feitos aparentemente sobrenaturais pelos quais um morto volta à vida. Se Esculápio era um ser extraterrestre de carne e osso, como sugerem teóricos, então teria ele algum tipo de tecnologia científica avançada que lhe permitia ressuscitar mortos? E se for assim, o que houve com esse incrível conhecimento? Por que o segredo da vida e da morte foi perdido pela humanidade? Talvez a resposta esteja na análise de um dos períodos mais sangrentos da história. França, ano 1233 de nossa era. O Papa Gregório IX estabelece a Inquisição. Um grupo de instituições da Igreja Católica Romana incumbido de investigar e impedir heresias. Durante os 500 anos seguintes, a Inquisição se espalhou pela Europa Ocidental. Os suspeitos de bruxaria ou feitiçaria eram interrogados, torturados e executados. A maioria queimados numa fogueira. Inclusos entre os alvos desse brutal e sanguinário expurgo estavam cientistas, curandeiros e os praticantes da chamada magia negra. Houve um tempo na igreja em que qualquer tipo de progresso era considerado uma obra do diabo. Então, as coisas eram feitas em nome de Deus para suprimir novos conhecimentos. A ciência sempre foi reprimida pela igreja por medo de mudança do status quo. Historicamente, a Igreja Católica sempre se sentiu ameaçada pelo conhecimento, especialmente da cura e da medicina. Um exemplo foi a invenção dos óculos. A Igreja ficou enlouquecida com a invenção dos óculos, porque com isso veio a ideia de que o corpo humano era melhorável. Durante a Inquisição, a Igreja Católica fez de tudo para afastar uma série de ideias pagãs da ciência médica, revolucionárias demais na visão dela, que não se coadunavam com a Igreja. Uma das razões de a Igreja lançar a Inquisição foi para eliminar a ligação da pessoa comum com antigos conhecimentos nativos que punham o poder na mão do indivíduo e tiravam o poder das mãos da Igreja. Muito antes do cristianismo já havia curas, e curas absolutamente sobrenaturais, mas as pessoas tinham medo, especialmente os religiosos. Teria sido o ataque da Igreja Católica ao conhecimento científico uma tentativa deliberada de apagar qualquer ligação da humanidade com visitantes de outro mundo? Visitantes cuja simples existência teria questionado o ensinamento fortemente enraizado de que a vida na Terra é a única que há no universo? E terá sido a Inquisição bem-sucedida em destruir séculos de avanço científico e conhecimento médico? Conhecimento que só agora recomeçamos a recuperar? Talvez outras pistas possam ser achadas pelo estudo de um procedimento médico que sobreviveu à Inquisição. Um procedimento praticado há milhares de anos. Alpes Italianos, 19 de setembro de 1991.
Aqui, no alto de uma encosta nevada, perto da fronteira austríaca, 2 andarilhos descobriram o corpo mumificado de um homem. Congelado nesse lugar durante estimados 5.000 anos, o corpo, depois apelidado Otzi, foi cuidadosamente examinado e estava tão bem preservado que os cientistas puderam determinar sua idade, como ele morreu e até mesmo o que comeu na sua última refeição. Mas a descoberta mais incrível de todas foram as marcas encontradas nas pernas e nas costas de Otzi. 50 desenhos geométricos que correspondem aos pontos da ciência da acupuntura. A acupuntura é uma modalidade antiga e muito testada de mover energia por uma espécie de sistema de metrô no corpo chamado sistema de meridianos, com cerca de 1000 pontos de tratamento. Todos os pontos têm nomes e muitos fazem referência às estrelas e coisas interessantes que não têm relação com o corpo. A acupuntura, terapia médica que objetiva a energia que os praticantes creem fluir pelo corpo humano, sempre se acreditou tivesse sido desenvolvida na China há cerca de 3.000 anos. As tatuagens achadas na pele dessa múmia da Idade do Bronze sugerem que a acupuntura não era praticada só na Europa, e que era praticada séculos mais cedo do que arqueólogos e historiadores achavam possível. Mas como? Talvez a resposta possa ser achada examinando os antigos livros chineses de medicina, chamados Wangdi Neijing, o texto mais antigo que se conhece que descreve em detalhes a acupuntura. O primeiro livro médico escrito há 2.500 anos se chama Wangdi Neijing, Medicina Clássica do Imperador Amarelo. O livro contém todo o sistema e fala de canais e meridianos e de metodologias de tratamento e estratégias. Segundo a mitologia chinesa, um dos primeiros praticantes de acupuntura foi um médico chamado Bian Ke, muitas vezes representado por um pássaro com cabeça humana. Bian Ke é um exemplo lendário de curandeiro que usava de meios sobrenaturais para conseguir realizar seus tratamentos. Aparentemente, ele consumia algumas ervas e, uma vez que ingeria as substâncias, sejam quais fossem, parece que ele podia ver através de paredes e dentro do corpo humano, como uma tomografia ou uma ressonância. A ele creditaram o duplo transplante de coração entre um imperador e uma outra pessoa, de quem ele trocou os corações. E aí você se pergunta, é claro, de onde tiraram esse tipo de ideia? Bian Ke é outro ser extraordinário, descrito como meio humano e meio pássaro. Isso coloca sua figura com Tote e outras divindades também meio humanas e meio pássaros, que deram à humanidade um conhecimento incrível, especialmente em medicina e transformação humana. Seria só coincidência o curandeiro chinês meio homem, meio pássaro, conhecido como Bian Ke, se parecer tanto com a antiga divindade egípcia Thoth, quanto com o deus indiano Dhanvantari? Ou seria possível que os deuses antigos fossem seres extraterrestres, de posse de conhecimentos médicos muito avançados? Eu acredito que a acupuntura é uma ciência que veio dos deuses e que foi dada aos nossos ancestrais. Então, apesar de nós acharmos que a acupuntura esteja ligada a uma cultura específica, eu acho que essa informação no passado foi algo que existiu na humanidade inteira. A medicina sempre teve uma origem divina, o que significa dizer que algum tipo de divindade desceu do céu e deu sua sabedoria de curar pessoas para aquelas culturas em particular. Senão, por que as culturas do mundo inteiro diriam exatamente a mesma coisa? Que o conhecimento foi transmitido a eles por alguém que desceu do céu. Seres extraterrestres realmente deram aos homens primitivos sabedoria médica muito avançada sobre como curar o corpo humano?
Sabedoria que, com exceção da acupuntura, foi perdida ao longo dos séculos. Talvez a prova possa ser achada não em inscrições nas paredes de um túmulo ou nas palavras de antigos documentos, mas em um lugar mais improvável: nas células do corpo humano. Em 2003, pesquisadores do governo americano anunciaram que tinham completado um dos projetos científicos mais monumentais e importantes da história humana. Após 13 anos de trabalho, eles tinham identificado e mapeado os mais de 20 mil genes do genoma humano, dando aos cientistas uma nova visão do perfil genético da espécie humana. O que não sabemos dos humanos em termos de evolução genética é o que não sabemos de genética como um todo. Por exemplo, não conhecemos a base genética do pensamento, não conhecemos a memória, não temos a menor ideia de como mudanças ocorreram para fazer evoluir o cérebro humano até a funcionalidade que ele tem hoje. Mas pode esse mapeamento resolver o mistério da evolução humana? Ou ajudar a explicar por que os humanos, não como as outras espécies vivas, podem pensar, raciocinar e ter o poder da palavra? Ou porque pode criar arte, música e gastar tempo contemplando as razões de sua própria existência? Foi há mais ou menos 40 mil anos que se deu uma mudança radical no comportamento humano. Nossa estratégia de caça melhorou. Nossas ferramentas e armas melhoraram. Foi como se ligassem o botão de alguma faculdade represada do cérebro e da imaginação humana. Será possível que a repentina evolução humana, de animal primitivo a ser consciente, se deva a intervenções extraterrestres? O nosso DNA foi artificialmente mudado por extraterrestres. E podemos ver que foi exatamente o que aconteceu, porque, de repente, demos um gigantesco salto intelectual e, de repente, nos tornamos Homo sapiens sapiens. Foi nessa época que a primeira engenharia genética extraterrestre aconteceu. E, de certa forma, foi o primeiro passo na criação do ser humano moderno, como o conhecemos. Teriam extraterrestres alterado deliberadamente o DNA do Homo sapiens? E se for assim, também deram ao homem o conhecimento de como manter seu corpo e se curar? Conhecimento que só estamos redescobrindo agora? Tem uma forte predominância no mundo inteiro da procedência divina na prática da medicina, de que os deuses quiseram nos ajudar a viver felizes por mais tempo e melhor, e que trouxeram sua melhor tecnologia e seus melhores ensinamentos para tornar as curas possíveis. Há algum cirurgião por aí que acorda um dia dizendo que vai fazer uma operação? É claro que não. Todo cirurgião teve de receber um longo e sofisticado treinamento e muita instrução. Sabemos que nossos ancestrais nos disseram que a sabedoria médica foi dada a eles por ninguém mais, ninguém menos do que os próprios deuses. São conhecimentos e informações que excedem as capacidades humanas. E isso simplesmente faz parte de uma rede maior, uma rede de curadores divinos que permitem que essas capacidades sejam usadas para cirurgias, para diagnósticos e para propósitos de cura. Os curadores ficam entre nós e os deuses e são capazes de aplicar a informação divina quando se trata de medicina para propósitos muito nobres no planeta Terra. Terão os antigos alienígenas alterado nosso DNA para nos tornar melhores, mais inteligentes e talvez mais como eles?
Vamos ficar finalmente cara a cara com nossos ancestrais celestes. Houston, Texas, dezembro de 1992. 8 membros da rede OVNI de Houston reportam separadamente terem sido abduzidos em uma das maiores abduções de massa da história. Noel Sims, ex-agente da inteligência americana, conduziu as investigações preliminares. As pessoas eram independentes entre si e, para minha surpresa, vieram contando exatamente a mesma história. A mesma nave, as mesmas entidades, e contaram coisas em comum, em detalhes. Alguns nem se conheciam muito bem. Mas todos descreveram que foram levados por uma pequena nave e uma pequena entidade, e que a entidade as levou a uma nave maior. Após pesquisar várias aparições de OVNIs que foram reportadas na noite do incidente, Sims fez uma descoberta chocante. Alguém no Japão tinha filmado a Lua nessa hora e filmou uma enorme aeronave que deixou uma sombra na superfície da Lua ao passar por ela. E isso na mesma hora da abdução em massa. Foi a confirmação de que precisávamos. Pesquisadores de OVNIs que acompanharam o caso acham que os detalhes coletivos que recolheram do evento podem esclarecer o fenômeno das abduções e talvez deem pistas para entender o plano extraterrestre. Uma das pessoas abduzidas viu uma espécie de mapa na parede. O mapa que a pessoa viu indicava cerca de 6.000 anos de envolvimento alienígena com a humanidade. E estávamos na última parte do mapa, faltavam cerca de 100 anos. O que deduzimos pelas informações do abduzido é que esse experimento, seja qual for, está quase no fim. Após ver o mapa, um dos abduzidos foi levado a um gigantesco saguão em outra parte da nave. Era uma sala de tamanho enorme. Eu disse, o que você viu? Ele disse, eu vi uma coleção, quase que como um museu de coisas coletadas. Parece que colheram espécies, animais, pessoas, todo tipo de coisa. E eu disse, viu alguma particularidade nisso? E ele disse, eu acho que não estavam mortos. Acho que estavam em estado de animação suspensa. Isso pode explicar por que algumas pessoas desaparecem e não voltam de eventos de abdução. Será que os relatos de abdução em massa de Houston esclarecem a agenda extraterrestre? E se for assim, será que as histórias de desaparecidos em massa na história são fantasias? Ou parte de um programa de coleta de seres humanos e espécies da Terra? E com que propósito? Talvez as abduções não aconteçam por razões aleatórias. As amostras podem estar sendo coletadas para que a semente humana seja preservada de um improvável evento de catástrofe ecológica global que varra a vida humana como a conhecemos hoje da face da Terra. No Oceano Pacífico, em 2014, o voo 370 da Malaysia Airlines, que ia de Kuala Lumpur a Pequim, desaparece misteriosamente dos radares sob águas vietnamitas, sem nenhum sinal de problemas. O avião desapareceu por completo com 12 tripulantes e 227 passageiros a bordo. Após uma das maiores e mais caras buscas empreendidas na história, nenhum destroço foi encontrado. Há muitas teorias sobre o que aconteceu com o avião, inclusive a possibilidade de envolvimento extraterrestre. No mundo inteiro você ouve histórias de gente misteriosamente desaparecida. O Triângulo das Bermudas é um dos exemplos clássicos mais conhecidos.
Essas pessoas, aviões ou objetos estavam no lugar errado, na hora errada e desapareceram pelo portal ou passagem estelar. Só nos Estados Unidos, mais de 600 mil pessoas são dadas por desaparecidas a cada ano, e cerca de 1% não é achada. Pesquisadores paranormais notaram uma intrigante tendência a desaparecimentos inexplicáveis associadas a áreas isoladas. Centenas de milhares de pessoas no planeta Terra desaparecem todos os anos. Todos os anos. E ninguém sabe onde eles estão. Florestas nacionais, parques. Há histórias de pessoas que falam com outras pessoas e quando se viram, a outra desapareceu. E não fazem ideia do que aconteceu. Terão caído em portais, terão sido abduzidas ou elevadas em um raio. Por que a inteligência por trás das abduções age como age? Mas certamente chama a atenção que, se precisam operar clandestinamente, se querem esconder o que andam fazendo, isso não é possível na cultura de hoje. É possível que estejamos presenciando o mesmo fenômeno. Mas o significado mudou com o tempo. Há muito tempo, culturas desapareciam e agora, por alguma razão, o mesmo acontece, mas em escala muito menor. Os desaparecimentos modernos serão a continuação de um velho fenômeno? Mas se grupos inteiros de pessoas estão sendo levados do planeta, isso seria parte de um plano maior? O que acontece nesses desaparecimentos em massa? Ninguém sabe. Desses desaparecimentos em massa, em que culturas ou cidades ou aldeias desapareceram ao longo da história, ninguém jamais voltou. Por toda a história antiga, há relatos de grande número de pessoas que simplesmente desapareceu da face da Terra para ir a algum lugar desconhecido. Não sabemos, mas é possível que isso tenha ligação com extraterrestres. Será possível haver uma linha comum ligando os desaparecimentos ao longo da história? Mas, se extraterrestres realmente vêm removendo grupos inteiros de pessoas do planeta desde a antiguidade, qual pode ser seu propósito? No final, desapareceram e não sabemos o que houve com eles. Será que foram um tipo de civilização extraterrestre ou uma civilização híbrida com a humana? E que pode ter sido levada embora em algum momento? Talvez mudada para outro lugar? Todos esses desaparecimentos de povos ao longo do tempo, você vê através da história e começa a ver que há um ritmo. Inteligências avançadas que estão por trás disso tudo estão usando o planeta como laboratório. Condado de Burke, Carolina do Norte. Por pelo menos um século, um estranho fenômeno tem sido testemunhado com regularidade por milhares de pessoas na base da montanha Brown. Luzes não identificadas, que se movem aleatoriamente abaixo do horizonte, já foram fotografadas, e mesmo gravadas em vídeo. A Montanha Brown, na Carolina do Norte, é uma área que há séculos vem sendo associada a luzes e desaparecimentos misteriosos. As luzes são estudadas há décadas e ninguém tem mesmo certeza do que faz com que apareçam. Há muitas teorias, é claro. E há relatos de pessoas que foram até a montanha ou subiram a montanha e nunca mais voltaram. Há uma longa e duradoura tradição de desaparecimentos que acontecem naquela área. Em 1850, temos o caso de um fazendeiro que foi passear pelos lados da montanha e desapareceu completamente. Depois disso,
Um grupo de escravos com lanternas nas mãos saiu para procurá-lo. Não o encontrou e, além disso, o grupo também desapareceu. Em outro caso, uma mulher desapareceu na Montanha Brown e toda a equipe que foi enviada para procurá-la nunca mais voltou. Tem havido desaparecimentos misteriosos de pessoas que foram à montanha e nunca mais voltaram. E a cada vez, há sempre referência a luzes misteriosas, como se essas luzes tivessem alguma função, como talvez de ser um portal ou uma passagem pela qual as pessoas desaparecem. Será que há mesmo lugares da Terra onde grupos inteiros de pessoas desaparecem por uma espécie de portal? E se houver, será possível que as luzes da Montanha Brown e os desaparecimentos sejam parte de um plano maior? A evolução humana neste planeta tem sido um experimento total e completo por parte dos extraterrestres. Vou chamar de processo de laboratório experimental neste planeta. Inteligências estão clonando, fazendo híbridos, misturando e combinando. A Terra pode muito bem ser uma fazenda. Simples assim. Como a ilha do Dr. Moreau. Fomos geneticamente alterados, mesclados, abduzidos, levados e trazidos de volta. Podemos ser um grande laboratório de trabalho experimental no universo. A própria NASA disse que formas de vida alienígena serão descobertas em 20 anos. Acho que vamos ver que criaturas de outros planetas se parecem muito conosco. Será que os extraterrestres estão abduzindo os humanos porque, na verdade, estão procurando por outros seres alienígenas escondidos entre nós? Sou de Ashburnham, Massachusetts. Betty Anderson, de 30 anos, está em sua cozinha depois do jantar, enquanto sua mãe, seu pai e seus 7 filhos estão na sala de estar. De repente, a luz acaba. E quando ela volta, um momento depois, um feixe de luz vermelha surge pela janela. Vimos uma luz laranja avermelhada entrando pela janela da despensa. 5 seres entraram na minha casa através da porta de madeira. Eles tinham grandes olhos negros, nariz pequeno, boca fina, minúsculos furos como ouvidos, grandes cabeças redondas. E eu fiquei muito chocada, querendo saber quem ou o que era aquilo. Naquele instante, eu fui levada para dentro da nave. Betty acaba indo com eles para algum lugar que ela acha ser o mundo deles. E ela disse que o local era mais vívido do que a vida em si. Os relatos de Betty Andreasson são muito detalhados e minuciosos. Existem muitos e muitos desenhos específicos que ela fez da tecnologia dessas naves. Isso foi antes da época em que falavam sobre essas coisas. Então foi uma experiência única para ela. Uma cristã devota, Anderson descreve sua abdução como uma experiência religiosa. A única coisa que eu podia pensar é que deviam ser anjos para poderem passar através da porta daquele jeito e me levar pela porta do mesmo jeito. Esse encontro é muito significativo por causa do modo como esses seres estranhos se identificaram. Eles disseram que eram os vigilantes. Mas se seres extraterrestres conhecidos como vigilantes ainda vivem entre nós hoje, por quê? Talvez a resposta possa ser encontrada examinando outros casos de abduções extraterrestres e analisando se os vigilantes estão nos observando ou se existem outros seres observando-os. Nos textos islâmicos, os djinns só aparecem quando querem ser vistos.
Muitas vezes influenciam os humanos, sussurrando invisíveis instruções para eles. Para compreender a natureza dessas entidades, temos que entender que, em muitos aspectos, elas são uma raça intermediária. Assim como humanos, eles comem e bebem. Assim como humanos, eles procriam sexualmente. Mas como anjos, eles podem mudar a forma, voar e conhecer o futuro. Histórias de encontros com os Jinn podem ser encontradas em todo o mundo muçulmano. Mas seriam reais? E se forem, essas mesmas entidades sobrenaturais que dizem ter descido à Terra antes do horário do grande dilúvio, seriam os vigilantes? Na África existem histórias sobre os orixás, semideuses que desceram do céu, falam todas as línguas e influenciam secretamente os acontecimentos na Terra. No Japão, os Tengu são criaturas semelhantes aos pássaros que se esconderiam nas montanhas e mudariam de forma para manipular os humanos. Mas se os vigilantes estavam ativos na Terra há centenas de anos, será que ainda podem estar vivendo entre nós até hoje? Essa palavra, vigilantes, é muito interessante, porque quando você fala com tantas pessoas, você começa a perceber padrões. Mesmo se for um homem, uma mulher ou uma criança, sempre dizem, eu fui levado por um vigilante. O que se ouve é que os abduzidos sabiam que estavam lidando com alguma coisa que sabia tudo sobre eles. De novo, é a ideia de vigilante se quiser usar esse nome. De acordo com o relato de Betty, os extraterrestres que a levaram a bordo de sua nave a submeteram a um exame médico. Eu estava flutuando sobre uma mesa e, enquanto eles me examinavam, me disseram que teriam que me medir fisicamente. Nessa hora, eles pegaram um instrumento em forma de agulha e enfiaram no meu umbigo. E eu pude senti-lo dando voltas e voltas dentro de mim. Por mais incrível que a história de abdução de Betty Anderson pareça, ela não é única. Muitos supostos abduzidos dão relatos muito semelhantes. Em 1961, Betty e Barney Hill, de Lancaster, New Hampshire, fizeram um dos primeiros relatos de abdução alienígena. Quando alegaram que foram levados a bordo de uma nave, eles foram postos nus sobre mesas e examinados pelo que descreveram como alienígenas cinzas. Linda Porter, de Covina, Califórnia, relatou que em 1963 ela também foi levada a bordo de uma nave onde testemunhou criaturas de aparência estranha que examinavam humanos mantidos em estado vegetativo. Mas se esses relatos são verdadeiros, o que eles estão fazendo com esses abduzidos? Os vigilantes têm duas áreas-chave de interesse em relação à humanidade. Uma delas é a genética e a outra é a tecnológica, e ambas são encontradas nos fenômenos de abduções alienígenas. Então, uma hipótese seria que o propósito das abduções é continuar a ajustar o corpo humano para ajudar a humanidade a subir a escada da evolução, por assim dizer. Seriam os vigilantes descritos na Bíblia e no livro de Enoque, os responsáveis pelo fenômeno moderno da abdução alienígena e que continuam a alterar a nossa composição genética? Ou será que há alguma outra explicação? Alguns teóricos sugerem que é possível que as abduções alienígenas modernas não sejam o trabalho dos mesmos vigilantes que sobreviveram ao dilúvio, mas que, em vez disso, elas seriam executadas por um outro grupo de extraterrestres. Os vigilantes que retornaram à Terra em busca daqueles que ficaram para trás. Todas as pessoas que eu entrevistei disseram a mesma coisa. Parece haver um conflito sobre
qual será o futuro da humanidade neste planeta. As lendas nos dizem que os vigilantes lutam entre si. Eles manipulam os segmentos de toda a humanidade. Assim eles poderiam expressar suas próprias intenções. E, portanto, são eles que influenciam as nações a entrar em guerra e lutar pelos propósitos deles e não necessariamente para o nosso bem. E é preciso perguntar se muitas das abduções modernas, tais como o de Beth Andreasson, são mesmo de extraterrestres que estão procurando os vigilantes. Será que extraterrestres realmente têm vindo à Terra e abduzido grandes grupos de pessoas ao longo da história? E se for assim, será que extraterrestres estão conduzindo experimentos para melhorar a raça humana, preparando-nos para sermos parte de uma comunidade intergaláctica? Seríamos reunidos a nossos ancestrais alienígenas, mas talvez, para alguns de nós, essa reunião já tenha acontecido. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube! Gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Olá a todos! Se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de conferir minha playlist e podcast com meus vídeos longos. Assistam e obrigado pelo apoio! Então deixe seu comentário também. Eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo. Seu apoio significa o mundo para mim. Se você gostou do vídeo e o achou valioso, poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no WhatsApp? E ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. Então vamos continuar a discussão e fortalecer ainda mais essa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Vocês são a razão pela qual adoro criar conteúdo e mal posso esperar para continuar essa jornada com todos vocês. Vamos espalhar positividade e inspiração juntos.